No final da Idade Média, a Itália era um mosaico de cidades-estado. A família Basso já tinha algum respeito entre os mercadores do Vêneto. Mas foi na Renascença que seu destino se entrelaçou com um mundo em transformação. Matteo Basso não era apenas um comerciante de tecidos finos. Ele levava ideias. Via que o poder não estava mais só na terra, mas no comércio, na cultura, na capacidade de se adaptar. Seu salão em Vicenza era um ponto de encontro de artistas, pintores, pensadores. Ali, a família respirava renascimento. Prosperidade dependia de abraçar o espírito do tempo. Mas nenhuma luz existe sem sombra. A Itália era a guerra. Franceses, espanhóis, imperiais, todos disputavam suas cidades. Cada viagem de Matteo era risco, soldados, mercenários, peste. Dentro de casa, divisão. Andrea, o filho, lealdade absoluta a Veneza. Giulia, a filha, oportunidades em Milão, arte, ciência, imortalidade cultural. Em 1506, a peste chegou. Vicenza silenciou, fortuna e familiares desapareceram. Um general veneziano se aproximou, proteção em troca de lealdade total. Matteo aceitou, convencido por Andrea. Mas Giulia, ela mantinha cartas secretas com discípulos de Leonardo da Vinci. Tecia alianças, precauções. Para ela, não era traição, era sobrevivência. Até que uma carta foi interceptada. O general exigiu respostas. Matteo teve de escolher sacrificar a filha ou arriscar toda a família. As noites em Vicenza se tornaram longas, silenciosas. Andrea chamava por justiça. Giulia defendia seu futuro. Matteo via tudo se partir por dentro. O que aconteceu depois? Ninguém sabe. Giulia desapareceu, ou foi entregue, ou sobreviveu escondida, escrevendo sob outro nome. O certo é que os Basso prosperaram novamente, mas carregaram para sempre a marca de uma escolha impossível entre esplendor e sombras da Renascença. Essa é a história da família Basso na Renascença, vídeo encomendado por Carlos Basso.